Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsinha estilo festa, uma bolsa bem fácil de ser feita e que fica bem bonita, bem estilosa. A seguir, confiram a lista de materiais e depois daremos início à aula de hoje. Para fazer a base da bolsa, eu vou usar o fio náutico 5 milímetros da Círculo. Eu escolhi esse tom de verde, que é a cor 5368, e agulha para crochê número 5. Agora, confira os acessórios que eu usei para compor o total da bolsa, deixando ela prontinha, finalizada. Vou usar também os seguintes acessórios: alça de corrente, botão magnético com essas garrinhas laterais, esses ganchinhos, o que facilita bastante a costura, um mosquetão para fazer o tassel, marcador de pontos, isqueiro, linha e agulha de costura, a cor já compatível com a cor do fio náutico que você esteja usando. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 35 correntinhas. Pulo a primeira e a partir da segunda começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto, cada correntinha de base, até completar 5 pontos no total. A correntinha que eu pulei, eu já conto como um ponto. Então, tenho agora 5 pontos baixos. Vou trabalhar a partir do sexto ponto da sexta correntinha em meio ponto alto, laçada na agulha. Fiquei com as 3 laçadinhas, fecho as 3 de uma única vez. Um meio ponto alto para cada correntinha de base, até restarem as 5 últimas correntes. Restando os 5 últimos pontos, as 5 últimas correntes, eu trabalho em ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base. Depois que eu completei os 5 pontos, finalizei a primeira carreira. Agora, viro o meu trabalho para iniciar a segunda. Inicio a segunda carreira fazendo uma correntinha, que já vale pelo primeiro ponto baixo. Venho no segundo ponto, agora trabalhando sempre na alcinha de trás do ponto. Então, não pego mais as 2 alcinhas, venho só na alça de trás e começo a trabalhar em pontos baixos. Aqui já tenho 2, porque a primeira corrente eu já conto como um ponto. Então, venho no próximo 3, 4 e 5. Depois disso, começo a trabalhar em meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada meio ponto alto de base, sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto. Quando restarem os 5 últimos pontos, eu trabalho em ponto baixo, também na alcinha de trás do ponto. Já cheguei novamente aqui ao final da carreira, onde eu tenho 5 pontos que eu trabalho em ponto baixo. E como eu disse, agora eu vou trabalhar em carreiras de vai e volta, até completar 22 carreiras no total. Continuei trabalhando, completei aqui as 22 carreiras. Agora eu dobro e olha só a base da minha bolsa já prontinha. Vou terminar agora a parte de cima. Eu não preciso cortar o fio. Aqui, onde eu terminei a carreira, eu já posso iniciar a carreira do acabamento na parte de cima. Então, venho aqui,
Onde eu terminei, eu já venho aqui para outra parte e vou trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto de base. Eu não pego só uma laçadinha para que ela não abra. Eu venho sempre um pouquinho mais para baixo, pego duas laçadinhas, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, a próxima carreira, né? Sempre pegando carreira a carreira, sem pular nenhuma carreira na base, até chegar aqui ao finalzinho da carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu já vou passar lá para o outro lado, também trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Prontinho, já percorri aqui toda essa parte. Agora, como eu disse, ó, eu fiz o último ponto baixo, eu já venho aqui na primeira carreira desse lado e começo a trabalhar como eu fiz na primeira parte, um ponto baixo para cada carreirinha. Venho trabalhando aqui e quando eu chegar aqui no último ponto, eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo, fazendo o fechamento invisível e depois vou trabalhar ainda mais 4 carreiras em ponto baixo centrado. Cheguei aqui no último ponto. Agora, para fazer o fechamento, aqui eu tenho o último, aqui o primeiro. Eu solto essa laçada, venho aqui com a agulha lá de trás, passando pelo primeiro ponto que eu fiz, eu levo essa laçada lá para trás e deixo ela aqui na parte de trás, ó. Então, puxo a laçada, não deixo uma ponta muito grande para que não fique aparecendo na parte de trás. E agora eu trago o fio ali por baixo dessa laçada e trago ele já de forma centrada, ou seja, por dentro desse Vzinho que se forma. Então, eu não vou pegar aqui na laçada, eu pego aqui, ó, no Vzinho que se forma em todos os pontos, ou seja, bem no centro do ponto. Por isso, o nome ponto baixo centrado. Trago essa laçada aqui por dentro e busco a laçada que está lá atrás. Agora sim, eu tenho as duas laçadinhas, fecho. Olha lá, já tenho o meu primeiro ponto baixo centrado. Então, não pego mais aqui nessa parte de cima, onde eu tenho costume, nas alcinhas, ó, onde até abre o espaço, eu pego sempre agora no centro do ponto, onde se forma o Vzinho. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Chegando ao final da carreira, eu fecho novamente de forma invisível, faço o fechamento invisível e vou para a próxima carreira. E dessa forma, até completar as 4 carreiras em ponto baixo centrado. Depois eu volto para fazer o acabamento em pontos baixíssimos e depois trabalhar a lateral da bolsa. Cheguei ao final das 4 carreiras, agora trabalho aqui fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto, finalizando a carreira. Esse ponto baixíssimo eu vou fazer normalmente, não preciso passar a laçada lá para trás, só fecho a carreira. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Não preciso pegar de forma centrada, pego normalmente nas laçadinhas do ponto e circulo toda a carreira. Aqui eu procuro não apertar muito o ponto, deixar ele mais soltinho, para que o ponto baixíssimo apareça mais e também para que não tenha uma redução da abertura da bolsa. Quando faltar um ponto para chegar aqui no primeiro, eu paro, ou seja, não faço esse último ponto para terminar a carreira, fazendo aqui o acabamento para que ele fique bem certinho, não consiga ver onde foi feito esse arremate.
Então, eu volto para fazer essa parte com vocês e depois vamos trabalhar a lateral. Já finalizei a carreira em pontos baixíssimos, chegando aqui no final agora só falta arrematar o fio e eu vou mostrar como eu faço essa parte. E aqui eu já adiantei fazendo uma lateral. E é justamente esse processo da lateral, fazendo essa parte arredondada e já fazendo a costura na bolsa, que eu vou fazer após finalizar essa parte do acabamento. Então, aqui, como eu disse, eu parei um ponto antes. Aqui eu já posso cortar o fio. Puxo. E eu vou pular esse último ponto e venho lá no primeiro que eu fiz. Eu vou buscar o fio e passar por baixo das duas laçadas desse ponto. E aqui, o último ponto que eu fiz, eu venho e trago esse fio por dentro, entre as duas laçadas. Ó, puxei ele por aqui, ó, eu não vejo onde eu tenho começo e final de carreira, ele fica um acabamento invisível. Esse fio eu levo lá para trás e deixo ali na espera para arrematar no final, onde vamos queimar as pontinhas e já selar o arremate. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó, redondinha, pegar o fio novamente, fazer essa parte redondinha e já fazer o acabamento, fazendo a costura e o arremate. Inicio a lateral da bolsa fazendo o anel mágico. Deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim. Dou uma volta completa nos dois dedos e busco o fio lá do novelo aqui por dentro dessa laçada. Seguro, já posso soltar e diminuir um pouco o tamanho. Agora que eu tenho o anel, eu trabalho 6 pontos baixos. A correntinha eu já conto como 1. Então, tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que eu fiz os 6, eu fecho aqui, puxo fechando o anel. Essa pontinha eu arremato no final e eu vou vir aqui em cima do primeiro ponto, em cima do primeiro dos 6, aquela correntinha que eu fiz, e eu vou trabalhar um ponto baixo. Eu não fecho a carreira. Eu vou usar o marcador de pontos para marcar aqui esse primeiro ponto baixo que eu fiz. Aqui mesmo, nesse primeiro ponto, eu trabalho agora mais um ponto baixo, ficando com 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base. Então, já venho no próximo ponto e trabalho novamente. Um ponto baixo. Depois, eu volto novamente nesse mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base. Ao final dessa carreira, ficaremos no total com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira, tenho 12 pontos, 2 baixos para cada um dos 6 que eu tenho na primeira carreira. Tiro o marcador e inicio a terceira carreira fazendo um ponto baixo. E já volto o marcador nesse que é o primeiro ponto. Agora, no próximo ponto, eu trabalho o aumento, os 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, o aumento, os 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E dessa forma eu vou alternando um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até dar a volta em toda a carreira, onde ficaremos ao final dessa carreira com 18 pontos baixos.
Cheguei novamente ao final da carreira. Agora vou para a quarta carreira. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, iniciando a quarta carreira. Volto o marcador. E vou agora trabalhar da seguinte forma: já fiz um ponto, venho no próximo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, fiquei com 2 pontos baixos separados, 1, 2. No terceiro ponto, eu faço o aumento, ou seja, os 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma, eu sigo por toda a carreira. Eu faço 1, venho no próximo ponto, faço o segundo, e no terceiro eu faço o aumento, os 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Ao final dessa carreira, ficaremos no total com 24 pontos baixos. Cheguei ao final da quarta carreira, última carreira também que eu fiz para a lateral. Agora, eu já posso tirar o marcador e eu vou fazer a pontinha, deixando esse círculo em formato de gota. Assim, ela encaixa melhor quando eu for fazer a costura na lateral. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, volto novamente nesse ponto, faço mais um ponto alto, uma correntinha, volto novamente nesse ponto e faço mais 2 pontos altos. Fiquei nesse ponto, então, com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois eu faço mais 2 pontos baixos no ponto seguinte, venho no próximo mais um ponto baixo e no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Agora, eu encerrei essa parte da lateral. Aqui eu não corto o fio, pois eu já vou trabalhando a costura em pontos baixos direto na bolsa, aplicando essa partezinha da lateral diretamente na lateral da base da bolsa. Já peguei a bolsa e aqui, ó, para marcar bem, eu vou vir aqui bem nessa parte de cima, onde eu fiz os pontos centrados e vou colocar o marcador. Depois disso, eu venho bem na correntinha que eu fiz na gota e também coloco o marcador, ó. Deixa eu abrir aqui para passar e deixar ele no ponto. Fecho o marcador para deixar aqui já bem certinho, e isso ajuda a dar mais firmeza na costura, ó, porque eu sempre vou me direcionar já por esse ponto que eu tenho aqui na parte de cima, na parte central da abertura. Agora, eu vou começar a costura, pego novamente a agulha e vou trabalhar os pontos baixos em volta de toda a base. Então, eu venho aqui no ponto onde eu tenho a lateral e lá na base da bolsa. Pego sempre 2 laçadinhas de cada lado e trabalho o ponto baixo. Venho no próximo ponto da base e lá no próximo ponto da base da bolsa, tanto pegando na lateral quanto lá na base da bolsa. E vou trabalhando, fazendo a costura até chegar aqui na parte de cima. Depois aqui, um ponto antes de encerrar, eu volto já para fazer a parte da costura do último ponto de forma invisível e já levar o fio lá para trás, arrematando, queimando as pontinhas e já fazendo o acabamento e depois colocando a alça, fazendo esses acabamentos finais. Já costurei toda a base, faltando um pontinho só para terminar a costura, eu já cortei o fio e eu puxo esse fio aqui para frente. Eu vou passar aqui tanto lá no ponto que falta,
quanto por baixo da laçadinha desse ponto aqui na base da lateral. Então, venho, ó, e só passo. Passo nas duas aqui e saio lá na outra lateral. Agora, eu vou voltar nesse último ponto que eu fiz. Então, passando aqui, ó, por dentro da laçada, trago o ponto e assim ele já ficou costuradinho. Essa base, essa pontinha aqui da base que sobrou, eu vou levar lá para trás, pro lado avesso, para depois queimar essa pontinha, arrematando por completo essa parte, já fazendo o acabamento. Agora, eu vou pegar o isqueiro para fazer essa parte do acabamento. Em todas as pontinhas, eu vou fazer o acabamento da mesma forma, queimando o fio. Se você tiver uma agulha um pouco mais fina, ajuda a passar os fios por dentro dos pontos. Se não, você pode ir com a mesma agulha, que com jeitinho você passa também com tranquilidade. Então, ó, estou só levando o fio, não preciso dar nó. E trago ele por dentro das laçadinhas mesmo do ponto. Depois que eu já percorri com o fio, deixando ele por dentro das laçadas, eu vou pegar a tesoura, corto, deixando aqui cerca de 1 centímetro de sobra só. Depois disso, eu pego o isqueiro e olha lá a pontinha que ficou aqui sobrando. Essa pontinha eu vou queimar vindo bem nessa chama azul. Eu não queimo aqui na pontinha, na ponta da chama amarela, porque senão ela escurece, olha só. Aqui ainda que o fio é mais escuro, mas se fosse uma cor bem clara, ficaria bem evidente essa queima, deixando ele mais escuro. Então, é bem legal fazer um acabamento para que mantenha o fio da mesma cor. Então, bem lá, ó, no pezinho do isqueiro, bem rente à chama, na chama azul, eu queimo. Depois disso, eu venho, já solto para ele ficar bem rente, e com a parte de baixo do isqueiro, eu aperto, ó, e ele sela, formando uma cola. E com isso, fica um acabamento perfeito e também bem resistente. Dessa forma, eu vou repetir em todas as pontinhas. Já finalizei a base da bolsa, costura das duas laterais e já arrematei as pontinhas. Agora, eu vou para a montagem do tassel. Para a montagem do tassel, eu cortei 6 fios com aproximadamente 30 centímetros cada. Depois disso, eu venho aqui e com a ajuda da agulha de crochê, eu vou passando esses fios aqui por dentro do mosquetão. Depois eu alinho para que eles fiquem todos com o tamanho parecido, pegando as pontinhas aqui para dobrar ao meio e fazer a montagem. Dobrei aqui ao meio e eu tenho um outro fio que eu cortei com mais ou menos uns 50 centímetros. Eu vou pegar esse fio e vou fazer um nó aqui de arremate. Então, eu vou deixar aqui uma laçadinha e uma pontinha de sobra lá pra cima. E eu vou começar a enrolar em volta dessa base esse fio.
Então, ó, tenho a laçadinha ali embaixo, a sobra lá na parte de cima. E aqui eu vou passar várias vezes esse fio lado a lado, ó. Vou passando e vou arrumando o fio. Para que ele fique bem certinho lado a lado. E depois que eu passei algumas vezes, eu já posso passar esse fio por dentro dessa laçada que eu tenho aqui na parte de baixo. Vou segurar na pontinha que eu tenho lá em cima e vou puxando aqui a parte de baixo também. Ele vai esconder ali, ó, por isso que alguns chamam até de nó escondido. Ele fica lá por dentro e fica um nó bem seguro. Arrumo todas as pontinhas. Essa parte aqui, eu vou fazer a queima, essa parte de cima. E a parte aqui de baixo, eu vou vir com um pinguinho de cola, como eu fiz lá na pontinha da bolsa. Então, vou colocar um pouquinho de cola aqui, e aqui eu vou fazer a queima. Essas partes de baixo aqui, eu também queimo, então eu vou, ó, depois que eu fiz, elas sempre ficam desiguais, porque a gente monta manualmente, então eu venho com a tesoura, deixo elas num tamanho bem parecido, e eu venho com o isqueiro aqui da seguinte forma, ó. Venho aqui e vou queimar as pontinhas, ó, deixo elas assim, bem espalhadas, e venho com o isqueiro, só passando, ela já vai, ó, selando a pontinha. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui na parte de cima, corto, faço a queima, e se você quiser naquela última pontinha, pode vir com um pinguinho de cola. Ele não escapa, fica um tassel super resistente e bem bonito, como vocês estão vendo aqui. Depois disso, é só fazer a aplicação na bolsa. Para a costura do botão, eu faço o seguinte, eu vou costurar um de cada lado e eu venho com ele sempre aqui abaixo desse sinalzinho que eu tenho do ponto baixíssimo. Centralizo e venho com a linha e agulha de costura, costurando as 4 garrinhas, os 4 ganchinhos. E depois disso, só arremato o fio, centralizo também do outro lado, faço a costura dos dois e já teremos o fechamento, a parte do fechamento pronta. A alça é bem simples, porque ela já vem, essa alça aqui da círculo, ela já vem com o mosquetão na ponta. Então, eu só venho assim, sempre abaixo da carreira dos pontos baixíssimos, eu não passo em uma laçadinha só. Eu sempre venho um pouquinho mais para baixo e com jeitinho ali, ó, passo por dentro da carreira, porque aí ela fica bem firme. Do outro lado, ó, deixo assim bem retinha, para do outro lado fazer o mesmo processo. Venho ali com o mosquetão, passo por dentro, por baixo da carreira de pontos baixíssimos, para ficar bem firme. E prontinho, ó, alça já colocada. O tassel, você pode escolher, eu quero colocar na parte central, eu quero colocar aqui nos pontos, no próprio mosquetão ali da alça, fica bem legal também. Então, agora eu vou colocar o botão e já volto mostrando para vocês a peça finalizada. Prontinho, já arrematei todas as pontinhas, alça, tassel finalizado. Já coloquei o botão que faz o fechamento de forma bem firme e já tenho a bolsinha pronta, finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, aproveitem para compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. E até a próxima. Tchau, tchau!